comandante já havia nos perguntado em reunião em relação ao possível golpe ou a tentativa de um golpe no país, o que nós achávamos, já que tínhamos todos, nós éramos os comandantes da tropa, né? Da tropa em si. E apenas 3 oficiais se manifestaram, eu e mais 2, contra o golpe, e os outros não se manifestaram nem contra nem a favor, muito contrário, então aquela coisa militar, né? A hierarquia, que pensam logo na hierarquia, e a carreira muito estável, era pelo menos, muito estável, não se ganha bem, o soldo que não corresponde nem ao que merecem as Forças Armadas no Brasil e também não corresponde ao que deveria ser em termos de formação, porque a formação de um oficial do Exército é uma formação muito custosa, muito intensa, são muitos cursos, muitos períodos de sacrifício, viajando por esse país todo, com 3 filhos para cá, para lá, com os filhos numa situação assim, de ter que mudar de colégio com 12 em 2 anos, 3 em 3 anos, a família, olha, é uma vida muito, assim, com toda, vamos dizer, a estabilidade ali, nas vilas militares há um esforço de se manter um certo conforto para as famílias militares e tal. Tudo isso é interessante e razoável, porém, assistência médica e tal. Porém, não, em termos de salário, de soldo e de outras, vamos dizer, outras coisas que possam vir a favorecer a vida do oficial, do militar de carreira, o militar não tem mesmo muitos horizontes sobre esse aspecto, não, e devia ter. Mas então se pensa muito nisso, os oficiais, eu vou arriscar minha carreira, então a grande maioria dos oficiais ali, um pouquinho antes, um mês antes, não, uns 20 e poucos dias antes do golpe, a maioria não se manifestou, embora eu soubesse que havia 2 ali nitidamente ligados a esses oficiais do Escola de Comando do Estado-Maior. Isso é importante se diga, durante o mês de março e todo o mês de março, oficiais da Escola de Comando do Estado-Maior percorriam os quartéis insuflando para o golpe. Isso é um negócio inacreditável. E é mais uma de semântica, né? Os conspiradores eram eles, e nós é que viramos subversivos. É outra de semântica notável. Quer dizer, o conspirador contra a lei, a ordem constituída, contra a Constituição, contra o juramento que a gente faz quando termina a academia militar e é oficial. Tudo isso não conta. Então, o subversivo é quem tenta defender a ordem constituída e eles, conspiradores, não são salvadores da pátria. É mais uma de semântica. Eles passaram o mês todo tentando conseguir, agora no nosso regimento não entraram. Não entraram, o subcomandante não deixou, o coronel Raul Carnaúba, ele é major, depois coronel Raul Carnaúba, não deixou entrar. Então eles chamavam os oficiais lá fora. 2 dos oficiais nossos eu sabia que iam e que estavam fazendo esse jogo, na minha opinião, um jogo inaceitável, né? Do ponto de vista de militar, isso não pega bem, não condiz com a coisa. Bom, então havia isso. Eu também, é preciso se diga, antes do dia 1º, é preciso se diga, eu me manifestei contra o golpe e também eu já pertencia ao Clube Militar, ao grupo nacionalista do Clube Militar. Eu escrevia na revista, eu prestava assessoria importante na área cultural da revista do Clube Militar, em palestras e tal. Eu já era muito ligado, eu era muito estudioso, muito, e gostava de dar instrução. Isso justifica até minha escolha para ser professor. Eu era instrutor, no caso, instrutor de equitação, e instrutor de tropa normalmente, dentro da rotina do militar, mas eu era também muito estudioso assim,
independente da carreira militar, de línguas, principalmente literatura, português, lia muito. Então, na verdade, eu estava ali, numa posição já ligada ao clube militar. Nacionalista, você vê, é outra palavra. Nacionalismo é outra que sofre uma dissemântica incrível do ponto de vista de quem detém o poder, né? Eles desvirtuam tudo. Nós não queremos um nacionalismo patriótico, fanista, que sabe como é que termina isso? Termina o seguinte: se algum dia o Brasil crescer e deve chegar lá, vai se exagerar na ideia nacionalista, vai ser um imperialistazinho do Equador, da Bolívia, do Peru. Nós não queremos isso, não. Esse tipo de nacionalismo não nos interessa. O Salazar era nacionalista, Hitler era nacionalista, Mussolini era nacionalista, os militares da Argentina foram tão nacionalistas que fizeram aquela das Ilhas Malvinas, né? Batendo no peito o nacionalismo argentino e tal. O Pinochet é nacionalista, o Stroessner era nacionalista, e os 4 generais nossos da ditadura todos eram rigorosamente nacionalistas. Estou falando de Castelo Branco, do Costa e Silva, do Figueiredo, da Geisel, do Figueiredo. Se dissesse que um deles não era nacionalista, todos nacionalistas batendo no peito. Não é esse nacionalismo, não interessa, não. O que interessa para um país, na nossa consciência, de acordo com a nossa consciência crítica, é um nacionalismo fraterno, que lute, claro, pelas suas próprias identidades culturais, em benefício do seu povo, de diminuir e chegar ao máximo de diminuição das diferenças de classes sociais e pensando também no outro, no ser humano, no outro que é também um ser humano. Então, é um nacionalismo que, antes de mais nada, tem que se envolver intensamente com a fraternidade, com uma aproximação entre os povos, no benefício de toda a humanidade. São todos seres humanos. Então, esse nacionalismo excludente, patriótico, fanista, aliás, o Mário de Andrade, ninguém foi mais brasileiro do que Mário de Andrade, ninguém estudou mais cultura popular brasileira, ninguém conhecia mais do que ele folclore, música do povo, poeta, contista, romancista. Pátria brasileira era Mário de Andrade. No entanto, ficou tão enojado com o ufanismo daquele grupo fascistoide de intelectuais da semana de 22, é preciso que se diga isso, que chegou a um ponto em que ele disse: pátria é um acaso de migrações. Para se contrapor aquilo, ele que era realmente um grande... Então, voltando aqui, eu era muito ligado a esse nacionalismo do clube militar, do petróleo é nosso, por exemplo. Foi ali que um dos redutos da luta pelo petróleo, quem diria, clube militar e ABI. O clube militar, com o general Walter Barbosa, foi quem lançou também esse brado de o petróleo é nosso, que está, até hoje está lá na porta da ABI, essa faixa lá. Não é que diferença para esse clube militar de hoje, né? Clube militar do golpe, o clube militar que hoje continua elogiando o golpe, continua elogiando torturadores. Não há nada mais vil do que a prática de tortura. Eu até penso às vezes que aqueles caras violentos lá na AMAN estavam ensaiando. Aquilo era uma preliminarzinha, era um ensaio, né, do que poderia vir a acontecer depois, como aconteceu. Oficiais, sargentos formados na Escola de Sargento das Armas, oficiais que têm uma formação de elite, tem uma academia militar de agulhas negras, tipo West Point, primeiro mundo. Isso tem que ter mesmo. Eu só lamento é que as universidades públicas não tenham o status de uma particular, ou melhor, que não tenham o status próximo de uma academia militar de agulhas negras. Eu queria que todas as universidades no Brasil fossem assim. Então, um oficial que sai formado por uma academia notável como a Academia
militar regular. Ele presta um juramento, depois vai para os purões e para as celas de dopes, entre aspas, dói e code, né? E vão praticar tortura, comandar, ou fechar os olhos, ou fingir que não viam, porque me lembra muito essa época da AMAN, porque fingir os comandos desses regimentos todos aí nossos, onde se praticava a tortura, não sabiam, como não sabiam que se praticava, então eram medíocres demais, além de pouca capacidade reflexiva. Então é preciso que a gente reitere esse clube militar de hoje, que continua com a revista do clube, essa revista pregando assim, com ameaças, sabe, sobre estamos aqui para dar um novo golpe, nós estamos aqui, ou então elogiando o tempo todo o golpe e os 20 anos, 21 anos obscurantistas, e mais prestando homenagem ao torturador com almoços lá dentro do clube militar. Você vê como é que era na época. Eu já era ligado, então quero dizer que não foi só o episódio. Ali, é lógico que aquilo ali foi o ápice, e aconteceu ali no dia 1º, quando eu retornei ao Ministério do Exército, que eu estava comandando tudo. Eu assumi por ordem lá do Coronel Canaúba. Eu fui ao Laranjeiras, depois eu vou contar esse episódio, depois voltei para o Ministério do Exército, assumi o comando da guarda. Quando eu voltei, eu fui preso. É claro que naquele momento foi porque eu pratiquei uma intervenção, né? Que foi a única intervenção. Acredito que não houve chance de os outros praticarem, os oficiais, assim, outros que eu digo capitães ou majores e tal, porque isso, na verdade, tinha que haver um líder coronel, aquela equipe do Jango de coronéis e generais, e quando é que foi parar todo mundo naquele momento? Então a única reação que houve armada aí foi a nossa, e foi em função desse episódio, sim. Mas é claro que havia também, esses antecedentes que aí, quando houve interrogatórios, etc., que mais tarde me foi dada uma oportunidade, esse é um episódio que eu vou contar também, muito curioso. Claro que isso tudo veio à tona, né? Que eu já seria subversivo há tempo, só porque realmente me manifestar contra um possível golpe que estava em coisa. Então, deixando bem claro, não foi só o dia primeiro. No dia 1º eu tive que agir, mas já havia também toda uma espécie assim de sucessão de fatos que culminaram com isso. E que bom que culminaram com isso, porque um colega de turma, da minha turma, quando eles faziam, até agora há pouco tempo, faziam reuniões de turma, me chamavam, me pediram para escrever. De turma do clube militar, né? Turma da MAN. Da MAN. Turma da MAN, e surpreendentemente me chamavam. Então, como eu tenho lá amigos, claro, ainda tenho amigos da turma, conquanto alheios, assim, meio que indiferentes ao golpe, seguiram suas carreiras, mas continuaram mantendo contato comigo muito tempo depois, mantendo contato, e o constrangimento não é de quem age decentemente, não, o constrangimento é do outro. Quem tem constrangimento, quando eu chegar num lugar dele, o constrangimento é do outro. Mas como havia pessoas ali corretas e tal, alguns equivocados politicamente, mas pessoas corretas, não corretas por terem se omitido diante das barbaridades, das torturas e dos assassinatos cometidos. Mas, enfim, eu estive presente em algumas das reuniões, me pediram para fazer o texto da publicação da turma, eu escrevi, e um deles disse assim para mim: olha, sabe, você estava na hora errada, no lugar errado. Eu contei isso na Assembleia Legislativa, quando eu recebi uma grande homenagem, assim que me deram o título também de Herói Nacional, essas coisas que a gente não tem mesmo que... Isso não é por aí,
Mas eu falei lá na Assembleia Nacional, acontece esse episódio. Eu digo, não, eu estava exatamente o contrário, no lugar certo e na hora certa. Sabe por quê? Porque aquelas centenas de jovens todos que tinham 17, 18 anos, 19, hoje são pessoas importantes nesse país. Aí comecei a citar o nome das pessoas importantes, pessoas dignas. Não quer dizer com isso que também fossem pessoas que eu estou aqui dizendo que a esquerda não. A esquerda nem vou falar. Jovens do movimento do CACO, do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, o diretório da Faculdade Nacional de Direito e da UNE. Eram jovens naquela época. Porque aqui entre nós, hein, a esquerda, que esquerda era essa? Eu fico perguntando que esquerda é essa? Daqui a pouco eu vou dar nome deles, sim, o nome deles. Que esquerda é essa? Hein? Formada pelos jabores da vida, os dissabores dos jabores da vida. Então, isso é outro assunto que a gente vai falar mais tarde. E tá bom. Tá bom.